Bem, pessoal, professor Abner aqui. É, então, a terceira aula sobre trabalho e energia. Então, vamos fazer uma discussão qualitativa do movimento unidimensional de uma força conservativa, né? Então, na última aula, nós vimos que se a força ela é conservativa, ela existe uma função potencial que descreve a, que descreve a energia potencial desse sistema, né? Que essa função potencial, sabendo ela, com apenas através dos pontos iniciais e finais, nós podemos calcular o trabalho entre duas, para deslocar um objeto de uma posição para outra, né? Então, nós vimos com todas aquelas discussões que uma força conservativa ela pode ser descrita como menos a derivada da energia potencial com respeito à posição, né? A taxa com que a energia potencial varia com a posição. Então, essa é uma definição possível para uma força ser conservativa. Então, aqui nós temos um gráfico da energia potencial, de uma dada energia potencial, em função, claro, né, da posição x, caso unidimensional. E aqui nós vamos descrever como que fica a força, a força em função de x, né? Essa força conservativa. Bem, então o que nós temos que fazer é derivar essa curva. Então, isso aqui é uma discussão qualitativa, né? Vamos tentar construir essa curva de f de x a partir da curva da energia potencial. Então, o que nós temos é, entre os pontos x1 e x2, a derivada dessa, dessa função vai ser uma reta tangente, vou tentar desenhar aqui, uma reta tangente, né? Du dx. Aproximadamente, né? Supondo que seria uma reta ali. E du dx, nessa parte, ele é negativo, né? Ele é negativo, porém, f de x tem um sinal de menos, né? Então, entre x1 e x2, a força f de x, ela é positiva, né? Na posição x2, a derivada, que é uma reta aqui tangente ao ponto x2, du dx nesse ponto é igual a zero. Então, entre os instantes, entre as posições x1 e x2, nós temos a força sendo positiva, né, por causa do sinal de menos aqui, apesar da derivada ser menor que zero, mas ela vai diminuindo até chegar a zero, porque no ponto x2 a derivada de u com respeito a x é igual a zero, né? A reta ela tem coeficiente angular igual a zero, né? Você pode ver aqui. Então, qualitativamente, essa reta, essa curva, né, não necessariamente uma reta, essa curva ela vai partir de um ponto aqui eu estou escolhendo arbitrariamente e vai ir até o nível zero, né? Até o valor da força em x2 que é igual a zero, né? Bem, depois, entre as posições x2 e x3, a derivada ela é
du dx é maior que zero, né? A derivada é pegando um ponto entre x2 e x3, ela é maior que zero. Mas como, de novo, né, temos esse sinal de menos aqui, então, entre os pontos x2 e x3, a força ela é negativa, por causa do sinal de menos, né? E na posição x3, se a gente faz a derivada aqui, novamente a gente obtém, como no ponto x2, que deu dx é igual a zero. Então, em 3, na posição de x3, a força é zero. E entre x2 e x3 ela é negativa. Então, ela vai fazer uma curva aqui. Ficou legal. Vou fazer de novo. Tá? Vai ter mais ou menos essa forma aí. Entre as posições x3 e x4, se a gente pegar uma derivada aqui, por exemplo, nós temos que du dx é menor que zero, só que, como é menos du dx, a força ela é positiva. E, de novo, na posição x4, du dx é igual a zero. Tá? Na posição x5, du dx também igual a zero. Então, o que nós temos é que a força ela vai ser positiva, né? Então, ela vai subir aqui até um tanto, fazer qualitativamente, né? Depois ela vai cair até zero e aqui vai se manter zero, né? Então, a curva ela de f de x qualitativamente seria essa, né? Então, o que vale frisar aqui é que nos pontos em que a energia potencial ela foi mínima, né? Ela foi um ponto de mínimo, não que ela foi zero, né? Mas, de novo, né? A gente poderia muito bem setar o nível zero como sendo no ponto x2, no ponto x4, né, e x5, desde que eles estejam no mesmo nível, a gente poderia escolher x2 como sendo o nível zero, aqui ser o zero, né? Passar esse eixo x aqui em cima do ponto x2, seria o nosso nível zero de energia. A questão que importa é que aqui é um mínimo da energia potencial. Quando a gente tem um mínimo da energia potencial, nós temos a força sendo nula, né? Força, né, sobre a partícula, sobre o objeto sendo nula, né? Mas quando a gente também tem uma energia potencial no ponto de máximo, nós também temos a força sendo nula, né, que é o ponto x3 aqui. Então a questão é que os pontos de inflexão, que são os pontos em que a partícula muda o movimento dela, tá? Então a partícula ela tinha uma força positiva aqui e aqui ela passou entre x1 e x2, ela tinha uma força positiva. Então essa força positiva estava, digamos, levando ela para um sentido, né? E depois ela passou a ter uma força negativa entre x2 e x3, até chegar
na força igual a zero, né? Daí ou ela vai estar no movimento retilíneo uniforme, né? Um movimento de velocidade constante, ou ela vai estar com velocidade zero, né? Pode ser uma das duas situações. Mas esse ponto de inflexão aqui é um ponto de instabilidade, né? Em que qualquer coisa pode fazer tanto ela voltar para a posição x2, como ela ir para a posição x4, né? Começar um novo movimento e ir para a posição x4. Se ela vai para a posição x4, o que acontece é que a gente tem uma força positiva novamente. Essa força positiva até uma dada posição está causando uma aceleração no corpo. Está causando uma aceleração no corpo. E depois começa a desacelerar novamente até chegar na posição x4, né? Na posição x4 aqui, onde a força de novo é zero e aí a partícula ou ela vai estar em estado de movimento retilíneo uniforme, né? Velocidade constante, ou vai estar parada. E é isso. Outro ponto importante aqui é frisar os pontos, chamar aqui de ponto A e aqui de ponto B, que são os pontos de mínimo e máximo da, né, que A, que o B, de mínimo e máximo da função que descreve a força, né? Essa força que depende da posição. Então, o que que significa o mínimo aqui, né? No ponto A. Significa o quê? Ó, a força ela está sendo negativa e se tornando mais negativa até que ela chega no ponto A e ela começa a mudar, né, a ser cada vez mais positiva, né? Ela aqui ela vem sendo cada vez mais negativa, então uma desaceleração não, ela vem crescendo a aceleração, só que no sentido negativo, e aqui ela vem desacelerando, né? Pensa assim, aqui ela está a força ele está desacelerando. Chegou até zero, aceleração zero, e aí começou a acelerar no sentido contrário. Até que chegou no ponto A e começou a desacelerar de novo, até chegar em zero, né? E aí aqui de novo começa a acelerar, só que agora no sentido positivo, né? Começa a acelerar no sentido positivo, chegou em B, aí começou a desacelerar. Começou a desacelerar até chegar na aceleração zero. Então esses pontos são os pontos em que temos as acelerações máximas, né? A gente tem a aceleração máxima no sentido negativo em A e uma aceleração máxima no sentido positivo em B, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que eu posso falar. Então, como só voltando, frisando aqui em relação ao A e o ponto B, também pode pensar o seguinte, essa daqui é a força máxima sobre o objeto no sentido negativo. E essa é a força máxima sobre o objeto no sentido positivo, né? Que foi o que eu falei. Aqui é a maior aceleração no sentido negativo e aqui é a maior aceleração no sentido positivo. Bem, então eu acho que eu falei tudo, acho que eu não esqueci de nada. Olhando aqui as minhas notas, parece que está tudo sobre essa questão qualitativa.
E na próxima sessão dessa aula, a gente vai discutir a aplicação ao oscilador harmônico, tá? Bem, então, vamos fazer uma aplicação ao oscilador harmônico desses conceitos que nós aprendemos, né, acerca da conservação da energia mecânica, né? Falando mecânica agora, porque pode ser tanto mecânica conservada de uma partícula sob a ação de um campo gravitacional uniforme, como de um potencial elástico, né? Eu não falei até agora da unidade da constante elástica, tá? Mas é simples, se a lei de Hooke é F igual a menos kx, então isso tem que ter unidade de Newton, como o x tem unidade de metro, o K tem que ser 1 Newton por metro, tá? Então, se eu não comentei anteriormente, estou comentando agora. Isso é o de menos. Eu estou comentando isso porque se nós estamos numa situação em que só há força conservativa atuando sobre o sistema, né? A gente pode pensar em um exemplo onde a gente puxa uma mola, tá? Se você puxa uma mola e você solta ela, ela passa da posição de relaxamento dela, comprime um certo tanto, e aí ela volta, passa pela posição de relaxamento dela e vai até próximo daquela posição de onde você soltou. Ela não vai até o ponto até onde você soltou, porque a situação real, na situação real, a dissipação de energia, né? A dissipação de energia tem atrito, tem resistência do ar, enfim. Então ela não volta para a posição de onde você soltou. Mas num caso ideal, onde não há dissipação por essas forças não conservativas, se você estica uma mola e você solta ela vai ir ela vai se comprimir de um tanto, porque quando você solta essa força da essa força da lei de Hooke, a lei de Hooke ela vai fazer uma força para voltar para a posição de relaxamento, mas como você esticou ela vai ter energia potencial para passar dessa posição de relaxamento e comprimir, e comprimir. Na hora que ela comprime, você tem uma força, né, pela lei de Hooke no sentido contrário, e aí ela ganha de novo energia cinética e volta para a posição inicial. Então, nessa posição inicial, ela tem uma certa quantidade de energia potencial elástica. Quando você solta essa energia potencial elástica, se converte em energia cinética, né? Vai até essa energia cinética, ela gera um movimento sobre essa mola que vai até uma posição máxima de compressão, porque é quando ela de novo volta a ter o seu máximo de energia potencial elástica, né? Só que, bem, nós vamos ver aqui. E aí, de novo, ela converte essa energia em energia cinética e fica assim em um movimento oscilatório, né? Então ela é um exemplo de um oscilador harmônico. Ela fica nessa oscilação harmônica ad infinito, se é uma situação ideal que não tem dissipação nenhuma, né? Então vamos dizer aqui no nosso exemplo que ela vai ir de um ponto A até um ponto menos A, sendo que o ponto de relaxação dela é o nosso x, aqui é o x, tá? Deixa o x, é o nosso x igual a zero. Então a gente esticou ela até A, se a gente soltar ela vai passar pelo ponto zero, se a gente soltar ela vai passar pelo ponto zero e vai ir até menos A, e vai ficar oscilando harmonicamente entre as posições menos A e A. Sendo assim, a gente sabe calcular a energia mecânica,
que vai ser a energia no ponto menos A, vai ser a energia no ponto mais ou menos A. São iguais, né? Então, a energia mecânica, ela é kx quadrado sobre 2, né? Nesse caso, mais o x para o x igual a A. O x no, no ponto A. Então, nós temos k a quadrado sobre 2, tá? E como a energia mecânica ela se conserva, eu posso dizer que a energia mecânica ela é k quadrado sobre 2. Eu não preciso pegar uma outra posição onde eu tenho a energia cinética junto com a potencial elástica, né? Eu sei que esse valor ele é constante. E é constante, né? Então tá. Nós sabemos também que a energia mecânica, nesse caso, ela é igual a mv quadrado sobre 2 mais kx quadrado sobre 2, né? Ou melhor, mais o x, né? Então, eu posso encontrar uma função para a velocidade em função dessas energias, né? Que fica de uma forma implícita uma dependência com a posição, essa velocidade, como lá em Torricelli. Eu posso fazer então o seguinte, mv quadrado sobre 2 é igual a e menos o x, de tal forma que v quadrado é 2 sobre m que multiplica e menos o x, tá? Pois bem, vou escrever aqui. Se eu tirar a raiz disso, eu tenho mais ou menos raiz de 2 sobre m e menos o x, tá? Então, esse mais ou menos, ele é muito autoexplicativo. O mais é quando a mola está vindo no sentido positivo de x, né? E o menos é quando ela está voltando, quando ela está comprimindo, tá? Então, eu tenho a velocidade, ela muda o sentido dela nesse movimento, né? Por isso que tem esse sinal de mais e menos, que já sai da conta e que ele é autoexplicativo, né? Bem, a velocidade, ela é uma função de x, então, né? Onde eu posso escrevê-la como sendo dx dt, né? Dx dt é mais ou menos raiz 2m e menos o x. Veja que não tem nada de complicado aqui, tá? Prosseguindo, vamos descrever a nossa situação somente na parte em que a velocidade é positiva. Você pode, em casa, fazer para o sentido negativo, tá? Eu vou escolher aqui o sentido positivo, para facilitar as nossas contas. Então,
eu vou reescrever aqui o nosso Vx dx dt, e pegando só a parte positiva do movimento, nós temos raiz de 2 sobre m. Aí eu vou substituir a energia mecânica, que aqui é Ka ao quadrado, sobre 2, tá? Menos a energia potencial em uma posição x qualquer, né? Que é kx quadrado sobre 2, tá? Lembrando que a energia mecânica ela é constante e ela é igual a k quadrado sobre 2, né? Em qualquer ponto vai ter essa magnitude. Então, esse 2 aqui corta, e eu posso tirar esse k em evidência. Então, fica assim, ó, raiz de k sobre m, raiz de a quadrado menos x quadrado, tá? Vocês entenderam, né? A energia mecânica ela é igual a k quadrado sobre 2. Né? Nós vimos lá no início. Então, eu posso escrever o diferencial dx como sendo igual diferencial dx sobre... vou pegar toda a parte que está relacionada a x com o diferencial dx. Então, vou pegar e passar esse termo aqui dividindo. Tá? Então, esse termo aqui, ó, eu passo dividindo aqui. E o dt eu passo multiplicando de lá. Então, tenho isso igual a raiz de k sobre m dt. Tá? E aí o que eu tenho que fazer é integrar ambos esses lados. Então, eu tenho que fazer a integral de um deslocamento x0 até x1. Deslocamento aí qualquer entre x0 e x1 de dx raiz de a quadrado menos x quadrado, e de k, raiz de k sobre m é constante, e aqui a integral de instante t0 até t1, que é do instante t0 até t1, né, de dt, que está relacionado, o t0 e o t1 é a variável implícita do x, né. Então é isso que nós temos que fazer. Na verdade, é melhor eu pegar um instante x qualquer, um instante t qualquer, tá? Por quê? Porque o nosso objetivo final aqui é descrever o movimento desse oscilador harmônico, o movimento harmônico, o comportamento harmônico desse exemplo. Então, fazer de um x0 até um x qualquer, porque daí a gente descreve para uma função. A gente quer descobrir a função que descreve esse movimento, tá bom? É isso que nós queremos. Por isso que nós estamos montando essa equação de movimento aqui. Então, de um instante inicial x0, que lembra que no fim das contas a gente pode escolher aquele potencial, né? Aquela função potencial como sendo no nível zero, né? De energia igual a zero, né? E relacionado com esse instante t qualquer. Então, basicamente, o que nós temos que fazer é resolver essa integral. Para resolver essa integral, aqui exige um conhecimento, né, de como resolver essa integral. O que nós podemos fazer é o seguinte, uma transformação de variáveis. Vamos fazer x' igual a
seno de φ'. A seno de φ', tá? É uma transformação de variável. Então, o termo raiz a quadrado menos x' ao quadrado é igual a raiz, vou tirar o a em evidência, 1 menos seno ao quadrado de φ'. Por quê? Porque o x' é a seno φ', então é quadrado seno φ' ao quadrado. Então ficar ao quadrado em ambos os termos eu posso tirar em evidência, tá? Tentem fazer aí vocês também. Então 1 menos seno ao quadrado do linha é cosseno ao quadrado linha, que tirar da raiz é cosseno de φ', tá? Vamos fazer a derivada de x' com respeito a φ'. Isso é igual a cosseno de φ'. De tal maneira que dx' igual a cosseno de φ' de φ', né? Então, diferencial dx' é igual a cosseno φ' de φ'. Tá, agora vamos substituir isso na nossa integral. Então, nós temos uma integral que agora vai de φ0 a φ. O dx' é a cosseno de φ' de φ', dividido por a cosseno de φ', né? Porque a cosseno de φ' é raiz de a quadrado menos x' ao quadrado. Então ficou fácil, né? Corta, corta, a gente tem que isso é φ menos φ0, né? Φ menos φ0 é igual a raiz de k sobre m t menos t0, que é o resultado dessa integral aqui. Tudo bem? Se tiver complicado, volta aí com cuidado e façam a conta junto. Então, φ de t, que é a função que está descrevendo nosso movimento aqui, igual a φ0 igual a φ0, na verdade, vou escrever aqui para ficar mais fácil. Φ de t é φ0 mais raiz de k sobre m t menos t0. É isso que nós temos. Mas veja que a nossa substituição foi o seguinte, que x de t, né? Que eu vou ignorar aquele linha que a gente colocou, porque agora a gente já tem um resultado. X de t é igual a cosseno φ. Foi essa substituição que a gente fez, né? Tirando os linhas que agora não importa mais. Então, não foi isso. Foi a seno, na verdade.
a seno de φ. Então, o que nós temos é que x de t, né, é a equação horária desse movimento. É a seno de φ0 mais raiz de km t menos t0. Essa é a equação horária que descreve esse movimento. Bem, como eu disse, a gente pode, para facilitar, escolher φ0 como sendo zero, e podemos também fazer t0 zero, né? É uma escolha arbitrária. Isso é uma escolha arbitrária. Então, x de t pode ser escrito de forma mais fácil, seno de raiz km t. Sendo que o seno, a função seno, é uma função periódica e harmônica, né? Então, assim, a gente obtém um exemplo pela o caso de uma mola em um movimento oscilatório. Nós conseguimos, através da energia potencial, nós conseguimos determinar qual que é a equação horária desse movimento. Que em fazer pela dinâmica, fazer pela força seria mais complicado do que isso. Bem, então só reescrevendo aqui, nessa nova parte do quadro, nós temos que a velocidade angular desse movimento oscilatório é dado por raiz de km, tá? Então nós temos a seno de ômega t, tá? De ômega igual a raiz de k sobre m, né? Ômega está relacionado com um período de oscilação, que está relacionado com a frequência de oscilação, né? Então, lá no movimento circular uniforme, vocês vão lembrar. Então, a frequência angular desse movimento é dado por raiz de k sobre m, né? E isso é igual a, né, o período de oscilação, vamos chamar de tal, esse período de oscilação, é 2π sobre ômega. Mesmo que a gente obteve lá do movimento circular uniforme. Então, nós temos 2π raiz de m sobre k. Só conferir aqui. É isso mesmo. Né? E essa é a mesma relação lá do movimento circular que a gente obteve.
Bem, então, φ é a fase da oscilação. Tá? É a fase da oscilação, né, desse movimento, né? Fase de movimento dessa oscilação em um instante t. Φ0 é a fase inicial. Pode ser escolhida como sendo zero, né? Pode ser escolhida como sendo zero. A velocidade, ela, a gente descreveu ela lá em termos da energia mecânica e energia potencial, mas agora que a gente tem a equação horária, nós podemos derivar a equação horária com respeito a t, nós temos v em relação a t. Lá era v em relação a x. Então, fica a derivada disso, fica a cosseno de ômega t, né? Só que daí tem que multiplicar pela derivada interna aqui, né? Vezes ômega, né? Então, reescrevendo, fica a ômega cosseno ômega t. A aceleração é a derivada segunda de x com respeito ao tempo, né? Isso é igual a dv dt. A aceleração é, então, a derivada de cosseno é menos seno, né? Então, nós temos menos a ômega ao quadrado seno de ômega t. Então, nós temos tudo relacionado a esse movimento aqui. Uma vez que nós temos, então, a aceleração, nós sabemos que a força desse movimento é m vezes a aceleração, e a aceleração é derivada segunda de x com respeito a t. Então, isso fica menos m a ômega ao quadrado seno de ômega t, né? Só que x de t, a equação horária de x é a seno ômega t. Logo, a força ela é igual a menos m ômega ao quadrado x, né? E isso é igual a menos kx, né? Que é a força que sempre está oposta ao movimento, né? Então, a gente corta x com x, esse sinal menos também vai embora. Nós temos que m ômega quadrado é igual a k, e então que ômega é igual a raiz de k sobre m. O que eu quero mostrar com isso? Que nós, por uma relação inversa, a gente chegou que a velocidade angular é raiz de k sobre m, tá? Então, para finalizar, vamos ver agora como é que fica graficamente as funções da equação horária, da velocidade e da aceleração fica para vocês, tá?
Bem, pessoal, como a equação horária é x de t igual a seno de ômega t, né? Uma coisa que eu não falei, mas para não ser muita informação de uma vez, mas o A desse movimento oscilatório, ele vai ser a amplitude desse movimento oscilatório. Nós vamos ver isso melhor na hora que a gente construir o gráfico aqui, tá? Então, nós mostramos que o período ele é igual a 2π sobre ômega. Ou seja, ômega, escrever aqui no canto, ômega é 2π sobre o período tal, né? Sendo que então a gente pode escrever a equação horária x de t como sendo a seno de 2π sobre tal, né, vezes t. O que vai facilitar, porque a gente quer escrever, vamos querer escrever aqui a, a nossa função graficamente em termos de tal, né, em termos do período, né? Os instantes que nós vamos escolher de tal vai ser de acordo com o relacionado com o período. Então, primeiro, bem, vamos escrever também como é que fica a função velocidade, né? Então, a função velocidade fica a ômega, né? A ômega cosseno, né? Então, fica aqui de fora não tem problema, então posso deixar ômega A mesmo. Cosseno de 2π sobre tal t. Ok? Espero que todo mundo tenha entendido. Então vamos lá. Aqui o instante inicial é t igual a zero. Para t igual a zero, se a gente substituir nessa expressão t igual a zero, a gente tem seno de zero, né? E o seno de zero é zero. Então a nossa equação horária ele vai partir do instante t igual a zero do ponto zero. Vou colocar de outra cor para facilitar, né? O nosso instante tal sobre 4, né? Período sobre 4. Se a gente substituir o tempo t por tal sobre 4, a gente vai ter tal vai cortar com tal aqui embaixo e 2 sobre 4 vai dar π sobre 2. Π sobre 2, seno de π sobre 2 é seno de 90 graus, que é igual a 1, né? Então, a gente vai ter aqui posição A, né? A seno de 90 graus. Seno de 90 graus é 1, 1 multiplicado por A dá A. Agora, tal sobre 2. Se a gente substituir tal sobre 2 aqui, nós temos seno de π. Seno de π é zero, né? Seno de π é zero. Então, a posição vai ser x igual a zero, né? É aquela posição de relaxamento, lembrem lá? Aquela posição de relaxamento da mola, devido à nossa escolha de referência. Tal é o tempo igual a 3 tal sobre 4. Se a gente substituir 3 tal sobre 4 aqui, nós vamos ter 2 dividido por 4, vai dar meio 3π sobre 2. 3π sobre 2 é menos 90 graus. 3π sobre 2 é menos 90 graus. Então, o seno dá menos 1. Seno dá menos 1. Multiplicado por A dá menos A. Estou fazendo talvez um pouco rápido, mas se você pausar e analisar bem, você vai pegar. E por último, o período, né? O tal, quando completa um período, quando completa uma oscilação completa. Fica sendo 2π, né? É igual ao movimento circular uniforme, pessoal. Ó, voltou no 2π, né? No movimento circular uniforme, o 2π, a gente partir do zero e voltar no 2π, deu uma volta completa, né? Então, é isso. Seno de 2π é zero.
né? Seno de 2π é zero. Então, o movimento ele vai ser algo assim. Quer dizer, é isso, né? Só que você pode observar que eu escolhi o A aqui, ficou mais acima do que o menos A, né? Mas é o mesmo valor, né? Então, o movimento é esse. Isso daqui eu tenho aqui dentro de um período completo, eu tenho um comprimento de onda, né? Comprimento de onda, tá? Bem, vamos ver então como que fica a velocidade. Vamos lá, instante t igual a zero. Cosseno de zero é 1. Então aqui já começo com velocidade máxima, igual a ômega A. Instante t igual a zero, começo com velocidade máxima. Instante tal sobre 4. Tal sobre 4, vamos lá, vai dar π sobre 2, né? Então, cosseno de π sobre 2 é zero. Então, nesse ponto, a velocidade é zero, que é quando ele passa, quer ver, se a gente olhar aqui para a posição x, é quando ele está lá ele estendeu o máximo, a mola estendeu o máximo. Quando a mola estende o máximo dela, chega no ponto de máximo, ela para e depois começa a movimentar no sentido contrário, né? Então tá corretíssimo aqui. Em tal sobre 2, nós temos cosseno de π, né? Cosseno de π é menos ômega A, que é quando ele chega na velocidade máxima, só que indo no sentido contrário, né? Então, de novo, correto aqui nossa observação. 3 tal sobre 4. 3 tal sobre 4 vai dar o 3π sobre 2. Vai dar o 3π sobre 2. O cosseno de 3π sobre 2 é zero, né? Que é o cosseno de menos 90 graus. Cosseno de 3π sobre 2 dá zero, que é quando, então, ele alcança a posição menos A, que é o máximo, só que no sentido negativo, né? E aí, em tal, quando completa o ciclo completo, né? Dá cosseno de 2π. Cosseno de 2π é 1, né? Então, volta lá para a velocidade máxima, né? Que é quando passa pelo ponto zero, né? Pelo x igual a zero, que é o ponto de relaxamento, que a mola estaria relaxada se ninguém tivesse feito nenhuma força para ela distender, né? Então, nesse caso aqui da velocidade, o movimento é esse aqui, ó. A função é essa daqui, né? Então veja que os pontos de mínimo e máximo da equação horária, ela inverte com a velocidade. E com a velocidade a gente inclusive vê a parte em que a mola ela está com velocidade no sentido negativo, né? E isso é muito interessante. Então eu peço para vocês que façam também o gráfico da aceleração, para vocês verem como é interessante também ver como que fica o comportamento da aceleração. E não só da aceleração, quando vocês fizerem da aceleração, vocês podem também comparar, não precisa fazer o da aceleração, mas vocês podem fazer também o da energia mecânica e
calcular os pontos em que a energia mecânica, nós temos energia potencial elástica máxima, nos pontos que a gente tem energia cinética máxima, tá? E, enfim, vocês veem essa relação de como que a energia mecânica ela vai se mantendo constante e a energia potencial elástica e cinética elas vão mudando, uma vai diminuindo e a outra vai aumentando de tal forma que a soma das duas é constante da energia mecânica, tá? Então a aula é essa, basicamente é o exemplo do oscilador harmônico, né? Que é um exemplo que tem umas continhas, né? Tem umas contas aí que pode dar um pouco de trabalho, mas é importante compreender, porque é um exemplo muito bom de conservação da energia mecânica aqui, para aplicar esses conceitos que nós vimos até agora, do caso unidimensional, né, da conservação da energia. Então é isso, vejam com cuidado a aula, quantas vezes forem necessário, deixe os comentários aí para a gente tirar as dúvidas, e é isso, um abraço.